Ouviste o que eu disse? Ouvi sim, senhor. Não ouviste nada. Ouvi. Não ouviste nada. Juro que ouvi. Promete. Prometo. Ok, pronto. Muito bem-vindo ao primeiro episódio de Ouviste o que eu disse. Ouviste o que eu disse é um podcast, é um videocast, é um local de descoberta e de debate. No fundo, Exatamente. é o que tu quiseres. Ouviste o que eu disse, não É o que tu quiseres chamar, no fundo. O meu nome é Catarina Palma, Eu sou o Luís Pinheiro. tenho comigo Luís Pinheiro e Luís. Olá, muito Faz-me bom o dia, favor Catarina. de explicar Explique, sim, o que é senhor, que com é, todo- ou como é que vai funcionar o Ouviste o Com que eu todo o disse. gosto. Então, basicamente, nós encontramos aqui todas as semanas para debater um tema aleatório. Ainda recebemos um convidado para falar sobre outros temas. E o tema de hoje é... E agora Rufem os entram, tambores. entram aqui os tambores, não é verdade? É o TikTok e a indústria musical. Ouviste o que eu disse? O que é o TikTok, Catarina? TikTok e a indústria musical. Para quem não sabe o que é o TikTok, para já é esquisito É não esquisito saber não o que saber, é o exatamente. TikTok, mas basicamente é uma rede social que cresceu nos últimos anos, que é muito semelhante à Vine, e como a Vine são vídeos com pequenos conteúdos, e houve muitos artistas, como por exemplo o Shawn Mendes, que saíram da Vine diretamente para o palco. Isso é do uma mundo. uma boa curiosidade. Isso pode ser uma boa wake-up call, por exemplo. Mas eu Olha, não sabia disso. Mas Não olha, sabias? O não, Shawn por Mendes acaso começou No Vine. com os Vines, yeah, Não exatamente. sabia. Pronto, e nós achamos não, e nós conseguimos ver que o TikTok está a mudar sem dúvida a indústria musical. É verdade. Como tu sabes, eu não sou uma pessoa de TikTok. Aliás, acho que nunca fiz um TikTok na minha vida. Nunca fizeste um TikTok? Se fiz foi por acidente, mas acho que não. Ups. Porque acho que não estou em qualquer TikTok. Mas se por acaso fiz, foi tipo no snooze e eu apareci lá atrás, estás a ver? Sim. Mas acho que nunca fiz. Mas o que eu acho é que os americanos têm muito mais jeito para o TikTok do que nós. Eu não acho que seja uma questão de jeito. Eu acho que as pessoas que nasceram na América, a cultura da América é o entretenimento. Isso é uma coisa Certo. muito, muito fixe. Portanto, as pessoas que dizem, mas os americanos nem sequer têm cultura. Tem, sim, senhor. Foram eles que inventaram o entretenimento e por isso é que o entretenimento deles vende muito mais. Mas eu acho que eu vou mais longe até. Eu acho mesmo que existia, ou existe. Mas o TikTok não é americano. Não, tudo bem, mas eles têm jeito para aquilo. Sim, é verdade. E antes da rede social ser inventada, já havia um senhorzinho, que era o senhor dos genes, que estava lá Sim. a distribuir genes de TikTok, a dizer tipo assim: olha, leva isto que isto ainda te vai dar jeito, estás a perceber? A pessoa ali ou recebia, ou então dizia que não, porque há muitos americanos que não têm de facto jeito para o TikTok, mas há muitos que têm imenso jeito. E esses receberam esse tal gene do TikTok que o senhor É o género do americano... entretenimento que Exatamente. eles sabem fazer, porque no fundo cresceram e é a cultura deles. Não, são incríveis. São E eu acho que o TikTok está a ganhar cada vez mais espaço no nosso mundo, não só na indústria musical, mas nas outras indústrias todas. Porquê? Porque a geração que cresceu com a internet, ou seja, quando nasceu já existia internet, já existiam smartphones, já existia computadores e Sim. a tecnologia estava muito mais à mercê das suas mãos, Ora não que é? bem, ora que bem. Começou a crescer e neste momento tem 19, 20 anos e portanto já é muito mais fácil para essas pessoas fazerem conteúdo e por isso é que eu acho que o TikTok Aliás, está a ganhar... já há malta a fazer mesmo vida com 19, 20 anos só de TikTok. Exatamente, através de maquilhagem, dança, tipo os bailarinos também estão a ganhar muito incrível. espaço por causa destas redes sociais. E acho que os americanos têm aquele dom que é, tu pões uma coreografia do TikTok à frente deles e eles passados 2 minutos já sabem fazer. Não, eu acho que isso Achas que é não? mentira. Não. Eu tenho esta ideia na minha cabeça. Imagina um americano se aparecesse cá e eu lhe dissesse: olha, faz isto, faz favor. Ele durava 2 minutos e fazia. Enquanto que nós, portugueses, isto eu estou sempre a defender os americanos, não sei porquê, mas enquanto nós, portugueses, íamos demorar tipo, mínimo uma Mas hora. estás a falar de danças? Sim, Não concordo danças, nada. Eu acho que tu só vês o resultado final. Agora há uma coisa que tu consegues... Porque há vários. Achas que eles fazem vários takes? Claro que sim, tu tens que aprender a... Eu duvido. Os americanos para mim é a primeira. Claramente que tu nunca fizeste uma dança no Americanos TikTok. para mim é a primeira. Fazem aquilo à primeira. Mas olha, há um exemplo muito básico que é cada vez que existe um programa norte-americano Sim. e vão pessoas do público participar nesse programa, as pessoas parece que já estão prontas para o espetáculo. Exatamente. Quando é cá, às vezes há muitas pessoas que estão muito tímidas e que têm vergonhas da câmara e é normal, porque essa não faz parte da nossa cultura. Está cada vez a fazer mais parte, mas não faz parte da nossa cultura e por isso é que eu acho que os americanos têm mais jeito para essas coisas porque estão mais à vontade, porque desde pequeninos que cresceram com isto. Então americanos ganham. Aqui Não acho que seja um concurso. Ganham. Eu não considero um concurso. Catarina, ganham aos portugueses. Mas
podes dizer que os americanos são melhores que nós não, nisto? não. Se faz favor, concordo. Está bem, pode ser. Obrigado. Mas nós vamos chegar lá. Até porque eu acho que o TikTok está a fazer uma coisa que o YouTube já fez há alguns anos e o Instagram também fez com a fotografia, mas o TikTok está a fazer uma coisa chamada democratização de conteúdo. Certo. Ou seja, pessoas que talvez não tivessem uma oportunidade tão cedo para mostrarem o seu talento ou para mostrarem algum trabalho, neste momento têm uma plataforma onde podem fazer tudo. E aqui ganha E tu tens um grande exemplo que querias dar. a popularidade. Exatamente. Eu queria falar. Vamos a este grande exemplo que a Catarina está desejosa de Eu falar. acho que só deste- criei este tema para falar sobre Não, mas este- acho ótimo que falas esta porque acho que é um excelente tema. Atenção. Há uma série que se chama Bridgerton, que é uma série que se passa no século XIX. O nome não Pronto. faz sentido, atenção a isto. também. Bridgerton. É um apelido, não interessa, não é uma cidade. Podia ser Town. Não, Deveria ser Bridgertown. Podia ser Bridgetown e era o Richie Campbell Exato. vestido de espartilho. Não acontece, mas eu gostava de dizer. Pronto, e o Bridgerton é uma série que se passa no século XIX e houve duas raparigas que estão a estudar teatro musical que olharam para a série e pensaram: ok, isto fazia sentido ser um musical. Estou inspirada, portanto vou fazer isto. E criaram um musical no TikTok sobre a série Bridgerton. E está tão fixe que acabaram por chegar a milhões de pessoas e começaram a ir a plataformas um bocadinho mais sérias, como por exemplo a rádio, a televisão. Mas é preciso ver a série para ficar apaixonado por isso. Não. Eu acho que se tu gostares de musicais, acho que tu vais gostar daquilo que elas estão a fazer. Mas no que é que isto resulta e porque é que eu acho que o TikTok está a mudar a indústria? Porque a partir do momento em que tu tens uma ideia, pões essa ideia em prática. O conteúdo é pequenino, ou seja, são vídeos de 30 segundos, de 15 segundos ou de 1 minuto, portanto é tudo muito pequenino, tu consegues ver, e tens uma espécie de amostra do teu trabalho. Certo. E essa amostra do teu Um trabalho, catálogo, no fundo. exatamente, vai criar popularidade. A popularidade cria-te fãs e as pessoas que estão mais acima de ti, por exemplo, neste caso é os donos da Broadway, as pessoas que mandam na Broadway e que decidem que musical é que Sim, vai sim, ou não sim. para o palco, acabam por não ter outra escolha porque querem também agarrar um público mais novo. E se calhar o público mais novo não se interessa tanto pelo Oliver Twist. Exatamente. Então, eu concordo plenamente contigo. E, aliás, até acho que tenho aqui uma ideia milionária que podia Sim, resultar por aqui em favor. Portugal. Que era fazer um concurso, um talent show do TikTok com júris. Imagina Portugal Got Talent, mas no TikTok, à base do TikTok, com júris. E então, tinhas 3 júris. Por acaso, quem é que tu escolhias só assim por Para ser um curiosidade? jurado? Para ser um jurado neste TikTok Talent Show em Portugal. Em Portugal? Ai meu Deus! Eu, se quiser, tenho aqui já 3 preparadinhos para tu Já te tinhas inspirando. pensado sobre isto, Luís? Quem? Queres que eu diga? Quero, por favor. Luís Filipe Laféria, Faz todo o sentido, obviamente. rei dos musicais, não é? Exatamente. Depois temos de ter o rei do TikTok, que tu deves saber quem é que é. Em Portugal? Quem é rei do TikTok? em Capinha? Portugal? Claramente. Pronto, eu sabia que tu não me ias desiludir. E depois, nestes concursos, há sempre uma pessoa que não faz muito sentido estar ali. Pois é. Mas essa pessoa tem opiniões fundamentadas e muito boas e muito bem Pode ser o fundamentadas. Cláudio França. eu escolheria Nelson Rosado dos Anjos. Que acho Não, mas que... isso faz sentido, é músico. Não sei se faz. Cláudio França é jornalista, não faz Não sei- sentido nenhum. Está bem, mas eu acho que faz mais. O Cláudio França é a pessoa para fazer bons TikToks, estás a perceber? E o Nelson Rosado, eu acho que ele não faz TikToks e só Claramente canta. não andas a ver. Não anda a ver. Não anda... O quê? O Nelson Rosado agora tem um TikTok incrível. Por acaso não tenho certeza. Pronto. Não sei, não fui ver. Eu duvido que o Nelson Rosado tenha, mas acho que as pessoas iam sempre duvidar. Tipo, ok, Filipe Laféria, sim senhor, pá, faz todo sentido ser jurado. Capinha, rei do TikTok. Nelson Rosado, ok. Ai, não concordo nada. Eu Foi acho tipo que uma boa repescado. pessoa, eu acho que uma boa pessoa para ser daquelas pessoas que não fazem sentido nenhum, podia ser. Não, há um senhor que não faz. Imagina, isto se calhar vou estar a ferir alguém, mas no último Got Talent aqui de Portugal havia um senhor careca que eu não fazia ideia quem é que era. Não sei se tu sabes o nome. Nuno Graciano. Isso é a única referência careca em Portugal que temos, não é? Mas pá, não Não sei. me lembro, eu não vi, portanto não te Pronto, posso dizer. mas havia 3 ou 4, já não me lembro bem, mas havia lá um que, aliás, há sempre um que nós dividimos sempre da experiência dele. Sim, é que foi como a Clara de Souza quando foi jurada do ídolo. Exatamente, pá, não, foi jurada dos ídolos. Ou de uma família superstar.
É possível. Havia um É possível, programa assim. é possível. Sim, sim, mas há sempre uma pessoa que não faz sentido. Pronto, para mim seria o Nelson Rosado dos Anjos. Já tens os teus três? Não. Cláudio França seria o escolhido. Não, Seria o meu escolhido. painel de jurados é o Cláudio França, Cláudio França, a Clara de Souza Ok, só pessoas que não fazem sentido nenhum. Ok. e Nuno Graciano. Podias-me chamar a mim também, que não fazia E Luís absolutamente Pinheiro, sentido. pode ser. Tu podes ser Pronto. o apresentador. O apresentador. Mas ok. pronto, eu acho que chegámos a esta conclusão porque faz todo o sentido o TikTok estar a mudar a indústria musical. Portanto, não sei se tu queres dar a tua opinião ou não, mas podes sempre dar a tua opinião. Nós fazemos questão de ler e de ouvir, portanto, podes enviar uma mensagem para o WhatsApp da Mega Hits. Exatamente, 968-689-229. Uhul. De Ou cor e então salteado. podes comentar em todas as plataformas digitais. Instagram, YouTube, site, aplicação. Não dá para comentar no site nem na aplicação, mas podes comentar. enviar uma carta também. Sim, também. Nós fundo é recebemos isto. com vontade. Ouviste o que eu disse? Primeiro convidado, ouviste o que eu disse, diretamente da sua casa, super confortável e em segurança, Ângelo Rodrigues, seja muito bem-vindo Muito ao bem-vindo, Ouviste o que eu Ângelo. disse. Como é que tu estás? Obrigado, estou bem, estou por casa e vocês? Olha, estamos Estamos no estúdio, no estúdio, neste momento, mas também estamos bem. mas estamos em segurança, de máscara Pronto, isso é o que sempre. interessa. E pronto, e olha, uma pergunta que eu te queria fazer é como é que tu estás a lidar, porque já lidámos com o primeiro confinamento, como é que tu estás a lidar com este segundo confinamento? Se queres que te diga a verdade, estou a gerir bem, porque já contamos com a experiência do novo, Uhum. do primeiro confinamento e eu consegui gerir bem esses 2 meses que ficámos trancados em casa, portanto esta segunda vez também está a ser bastante tranquila para mim. A sério? Olha, a mim está-me a gostar muito mais desta vez. A mim também me está a gostar muito mais dessa vez porque já saímos. Exatamente, e já sabemos outra vez o que é a vida cá fora. Exatamente. Percebo. Mas sim, é uma forma de abordarmos a coisa, não é? Sim, mas olha, fico mesmo muito contente que tu estejas bem e estejas a aguentar-te bem. Olha, tu tens uma novela prestes a estrear, certo? E eu acho que isto já estreou quando isto for para o ar, que se chama A Serra. Sim, na verdade é uma participação que eu vou fazer. Ok. É só uma curta participação que eu vou fazer na novela. A minha personagem desaparece rápido, mas sim, é um novo projeto. Então ótimo, porque nós não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre outra Boa, coisa. boa. Tu foste convidado para participar numa websérie sobre o incêndio que devastou a Serra de Monchique, Renature Monchique, que é o nome da websérie, onde conversas com pessoas que ficaram sem casa e falas da dificuldade de fazer crescer uma floresta. Claramente aqui tu não estás a representar. Alguma vez tu gostavas de te aventurar e explorar outras vertentes do entretenimento, sem ser a representação? Claro que sim. Aliás, eu tenho feito um trabalho nesse sentido nos últimos anos. Através do documentarismo, quero cada vez mais profissionalizar-me nessa vertente. Portanto, começar a fazer trabalhos mais sérios Ok. e preferencialmente pelo mundo. Não é? Olha, eu também gostava. Ou seja, mas a nível profissional, o teu próximo objetivo portanto, entrares mesmo a fundo na área do documentarismo. Talvez, sim. Não tenho sentido vontade de parar um pouco com o que ando a fazer, com o que estou a fazer com o meu trabalho de ator. Ok. Parar no sentido, não no sentido de arrumar as botas Certo. e reformar-me, mas no sentido de não fazer com tanta Regularidade? sim, regularidade e procurar outros estímulos para enfim, para me conhecer melhor e para saber de facto o que é que eu quero para o futuro. E para evoluir, não é? No fundo, a nível, sei lá, Também. emocional, profissional, tudo, porque se nós acabamos por ficar presos a uma coisa, acabamos por crescer muito para um lado e o outro lado fica. Não fica tão Exato. evoluído. No fundo é isso. Olha, por falar em documentarismo, tu Exatamente. lançaste agora um documentário na plataforma de streaming da SIC, a Opto, que se chama Não Há Espelhos na Amazónia, que foi uma viagem, é um documentário sobre uma viagem que tu fizeste com o Paulo Vintém, o Topé, dos Deserto, para quem não conhece, à Amazónia. Tu já foste a pensar nesta viagem, tu já foste a pensar em fazer um documentário quando foste desta viagem? Não, este documentário surgiu em 2015, quando eu estava a fazer Erasmus no Rio de Janeiro, na Unirio. É sério? Que bom na sítio para verdade- fazer Erasmus. Na verdade, não se chama Erasmus, o termo correto é mobilidade internacional, mas foi o que eu fui fazer um semestre lá de teatro e já tinha desde aí a vontade de me aventurar na Amazónia e a registar a experiência através de um documentário. Só que, como iniciante no documentarismo, eu precisava de meios e a Claro. produtora com quem eu reuni na altura não quis avançar no projeto, não quis investir no projeto, portanto, avancei eu.
Eu, na altura, só tinha o contacto de um guia turístico, engraçado, que tinha nome de herói de cinema, chamava-se Rambo. Rambo! E, portanto, exato, a exposição foi totalmente organizada por ele, não é? Procurou um bocado atender às nossas necessidades em prol do objeto que queríamos fazer, que era um documentário. E este guia era brasileiro? Sim, sim, sim. Era filho da Amazónia. Ai, que belo! Giro. E olha, Ângelo, tu por acaso, a tua relação com o topé não vem dos morangos com açúcar, não é? Com o topé, atenção, peço imensa desculpa, mas esta é a minha referência, não é? Com o Paulo não vem dos morangos com açúcar, porque vocês participaram os dois dos morangos com açúcar, não é? Mas a vossa relação não vem daí. Não vem daí. Na verdade, nós somos colegas de agência e a proposta foi simples. Foi num jantar de Natal da agência. Eu disse ao Paulo que na altura... Pode chamar Topé se quiseres também. Pode chamar, na altura era o Topé. que eu iria fazer uma experiência de sobrevivência em breve. E eu convidei, como faço na maior parte das vezes com os meus amigos, sabendo de antemão que eles já vão dizer que não. Portanto, marquei com ele. Ele disse que sim logo de início. Eu registrei a resposta dele. A coragem dele? A coragem, exatamente. E como eu ia estar a viajar pela Colômbia antes da Amazónia, combinámos encontrar-nos no aeroporto do Rio de Janeiro e assim o fizemos. Quando eu estava por Bogotá e queria regressar ao Brasil, o Paulo viajou para o Rio de Janeiro, eu viajei para o Rio de Janeiro também e começámos a nossa viagem a partir daí. Demos início à viagem que produziu assim as mudanças mais significantes na minha vida. Isso é épico. É épico, é. É um dos meus sonhos. Ficas a saber, Ângelo, viveste um dos meus sonhos. Mas, Ângelo, tu por acaso, imagina, tu ainda tens uma curiosidade que eu tenho, mas isto aqui não tem muito a ver com isso, mas tu ainda tens amigos dos morangos com açúcar? Agora que por falar em topé e isso tudo? Não posso dizer que tenha amigos nos morangos com açúcar, mas talvez eu não seja a pessoa ideal para tu fazer essa pergunta, porque geralmente as pessoas que são entrevistadas sobre a experiência que tiveram nos morangos com açúcar é sempre uma coisa muito... tem memórias bonitas acerca desse tempo. A minha experiência não foi assim muito... bonita. Não guardo assim memórias muito boas daquele tempo. Okay. Porque era, pelo menos a temporada, ou o grupo de pessoas que eu encontrei era um grupo bastante competitivo. Certo. E essa competição depois acabava por se estender às cenas e fora de cenas então não foi assim uma experiência muito agradável que eu tive, sabes? Mas há poucos atores dos morangos que vingaram e tu foste um deles, atenção. Dessa série, da tua temporada, assim, acho eu, não é? Que me lembre. Acredito que sim, mas o que é vingar? É trabalhar em televisão? Exatamente. Não, sim, vingar na representação, obviamente. Ou seja, depois tinhas não é na vida. Maria João Abreu, sim. tua mãe, não é? Era tua mãe na altura, portanto, sim. essa já é uma senhora que já está cá há muito tempo. Verdade. Mas tu foste dos poucos que vingou nessa altura. Sim. E olha, eu vi que tu puseste um vídeo no teu Instagram a agarrar numa piton que quase te estrangulou, mas eu queria te perguntar... Deixa-me só fazer aqui um pequena parte. Faz. Luís, sabes qual é que é a maior cobra do mundo? Isto agora estás-me a deixar aqui Envergonhado. em xeque. São as piton? Não. É uma piton reticulada, não é, Ângelo? Com certeza. Mas pronto, tu estás quase que és estrangulado por uma piton. Aliás, até largas, esse vídeo está muito engraçado. Mas eu queria te perguntar, entre ti e o Paulo Vintém, quem é que teve mais medo durante esta viagem? Quem é que era o mais medricas? Talvez eu fosse mais medricas, porque o Paulo é por si só já mais desenvencilhado por natureza. Okay. E eu era o tipo de pessoa que via uma barata no chão e assustava-me. E ainda me continua a enojar, não é, Catarina? Estou a olhar para ti neste momento. Eu não sou o maior fã de insetos, pá. Eu gosto de cobras, gosto de lagartos, gosto de ratos, gosto de tudo. Agora insetos para mim dá-me... A mim faz mais confusão um pombo do que uma barata, confesso. Pobre, porque há muito mais pombos, não é verdade? Pelo menos vejo muito mais. Exato. Mas pronto, e tens assim sim, algum... Mas diz... Diz. Desculpa lá, continuando. Mas na Amazónia é diferente porque
nós percebemos que estamos na casa, que somos convidados, e estamos na casa deles. Estando na casa deles, eu penso que só nos custaram os primeiros 2 dias a habituarmos. E depois, simplesmente é aceitar que somos convidados e chegar a algumas conclusões. Uma delas é perceber que os animais têm mais medo de nós do que nós deles. Independentemente da proporção deles. Exatamente. Seja uma barata ou seja uma anaconda. Pois. E sim, ter uma anaconda de 6 metros nas costas, com uma força colossal que ela aplicava no meu pescoço, tu percebes é absurdo e percebes perfeitamente quem é que manda aqui, não é? Mas mas há algum episódio que marca assim a vossa grande diferença de medo entre ti e o Paulo? Algum episódio que possas contar, claro. Acho que não há assim. Acho que nós estivemos sempre ao mesmo nível. Eu devo dizer que eu era um pouco mais preguiçoso porque era de facto muito penoso estarmos constantemente à volta das técnicas de sobrevivência, porque nós tínhamos que pescar para comer, tínhamos que fazer os nossos instrumentos, era bastante complicado. Mas nós estávamos mais ou menos ao mesmo tempo, ao mesmo nível, aliás. Mas talvez deva ressaltar um episódio que é retratado no documentário e que fala de um peixe que nós pescámos à noite. Portanto, era um peixe-balão. Nós avançámos com as nossas... Não, nós vimos uma coisa que aparentava ser uma enguia e aproximámos com o barco, calmamente. Atenção, nós viajámos pelos canais completamente às escuras, só levávamos umas lanternas que é para conseguirmos localizar os peixes que nós queríamos apanhar. Então nós aproximámos do barco calmamente, com o barco calmamente, e desligámos as lanternas quase todas, e assim que o Rambo conseguiu, que era o nosso... O Rambo, assim isso é hilariante, não sei se consigo levar a sério, um guia chamado Rambo. Não, claramente levarias a sério. Eu sentia-me confortável se tivesse com alguém chamado Mas Rambo. imagina, faz todo o sentido teres um guia na Amazónia chamado Rambo, atenção, faz todo o sentido, né? todo o sentido. Exato, porque lá no fundo da cabeça está o Stallone, está a proteger. Exatamente. O Stallone está a proteger. Mas continuamos, nós perfuramos a cabeça desse peixe e assim que perfuramos a cabeça desse peixe sentimos um enorme choque no barco, como se tivesse acabado de ser eletrocutado. Portanto, nós pescámos um peixe elétrico. As enguias não são elétricas? Pelo menos na Pequena Sereia são. Eu não conheço a família todas das enguias, mas calculo que algumas delas sejam elétricas, sim. E talvez o peixe elétrico Mas tu sentiste um choque elétrico também? O barco foi eletrocutado, tanto que nós, se pegássemos no pau diretamente com a mão, se não fôssemos devidamente protegidos, como o arpão estava molhado, nós apanhávamos o choque do peixe elétrico. Mas eu acho fascinante isso, porque é a natureza a mostrar, a atribuir superpoderes a todas as espécies, não é? É verdade. A nós deu-nos a consciência, ou a inteligência, como quisermos chamar, ao peixe elétrico deu-lhe um superpoder, que é dar uma descarga elétrica fortíssima. E o Rambo na boa. Mais um dia na vida dele. Não? O Rambo estava com luvas de borracha, não é? Porque já sabia para onde é que é. Não, mas o Rambo é mais um dia na vida dele, estás a perceber? Mas sim. Não foi borracha, mas por acaso pegámos na nossa bota de borracha e foi assim que conseguimos depois dominar. Eu estou pronta para sobreviver na Amazónia. Estás prontíssima. Tens de dar o número à Catarina do Rambo. Do Rambo. Não há espelhos na Amazónia, o documentário sobre a viagem de Ângelo Rodrigues e Paulo Vintém à Amazónia. Já que levaste o Paulo Vintém à Amazónia, decidimos por ti quais é que serão os teus próximos companheiros de viagem e também tomámos a liberdade de criar um pequeno roteiro para ti, ok? Por isso a única coisa que tens de fazer tens uma lista de pessoas e uma lista de sítios, que nós já te vamos dizer, e a única coisa que tens de fazer para nós podermos marcar os bilhetes é dizer com quem é que vais e para onde é que vais. Então pronto, eu vou-te dizer agora as pessoas e os sítios para onde tu vais. Então a primeira pessoa é o Virgílio Castelo, que é ator e que faz parte desta tua nova telenovela, que se chama A Serra. Exatamente. Depois, já que estamos aqui a falar de Topé, falamos também de Ruca e Zé Milho dos Deserto, Edmundo e Cifrão. E depois Maria João Abreu, que foi tua mãe nos Morangos com Açúcar e foi também tua mãe no Golpe de Sorte. Em relação aos sítios, tens ir aos Alpes Suíços, mas com a promessa de secar e arranjar... Vou apontar aqui. Ir aos Alpes Suíços. Mas tens de prometer
que, ou seja, todas estas viagens têm a duração de uma semana. Vais aos Alpes Suíços com esta pessoa, mas tens a promessa de secar e arranjar o cabelo todos os dias à pessoa que vai contigo. Atenção que Suíça, umidade e tudo mais, portanto tens de ter em conta isso. Ir ao Carnaval de Veneza e ao final do dia tens de prestar um serviço de pedicure à pessoa que for contigo, e por pedicure leia-se cortar as unhas dos pés depois de um dia intenso. E atenção que Carnaval de Veneza tu tens de ir mascarado, e iam a várias festas todos os dias durante esta semana, portanto obviamente que os pés não iam estar nas perfeitas condições. Ok, sempre mascarado, tudo bem. Exatamente. E depois tens acampar no Guatemala para ver o nascer do sol, mas todas as manhãs terias de acordar o teu companheiro de viagem a cantar O Anel de Rubi do Rui Veloso, e depois... Tu eras aquela. Eu gostava. E depois podias ou não fazer o cafuné, isso depois dependia de ti e dependia também do teu companheiro, se tu quisesses acordá-lo com o cafuné e com o Anel de Rubi. O Anel de Rubi vais ter sempre de cumprir, depois o cafuné já é contigo. Mas pronto, e gostava que nos dissesses quem é que levavas para cada uma destes sítios. Opa, acho um desafio bastante interessante, e devo dizer que talvez tenha sido... Foi a Catarina que imaginou este desafio. Eu imagino... Secar o cabelo, fazer Não, pedicure. até te digo que foi Luís Pinheiro. Até fui eu. Até te digo que foi Luís Pinheiro. Até fui eu. Ok. E ele, Ok. Mas sempre com a ajuda de Catarina. E eu talvez até quisesse ir mais longe, atenção. Eu é que não deixei. Portanto, Mas ficas pronto. aqui com cabelo, Ok. com pedicure e com... E com o Anel de Rubi ao anel de ouvido. rubi. Ok, então vamos lá. Eu ia aos Alpes Suíços secar o cabelo ao Virgílio Castelo, Ótimo. porque de facto o Virgílio Castelo tem um cabelo inacreditável. É inacreditável. É das pessoas, ele tem o estatuto, na minha opinião, de um dos homens mais bem penteados de Portugal. Não Penteados concordas? e conservados. sem Devo dúvida. dizer-vos que fiz um espetáculo que eu estou a fazer agora. A personagem do Rui de Carvalho, no início, teve que ser substituída, e foi o Virgílio Castelo que nos foi acudir. Portanto, eu tive durante 2 meses, há pouquíssimo tempo, a trabalhar com o Virgílio Castelo. Portanto, vi de perto que é totalmente verdade o que estamos a dizer. Posso Ele tem um posso- cabelo posso- isso é posso perguntar uma incrivelmente coisa? sedoso. Há ali laca ou Diz. não há laca? Ele tinha um camarim só para ele. Ah, ok. A única coisa estranha que eu ouvia do camarim dele era uns vocalizes dele, quando Ok. ele estava nos falsetes, antes de entrar, achava que era bastante interessante imaginá-lo no falsete como uma diva do teatro dos anos 70. Mas de resto, Laca não via lá no camarim, portanto não posso confirmar. São essa- bons genes, essa bons genes, informação. bons genes. Eu penso no cabelo de Virgílio Castelo e penso em laca. Mas pronto, mas isso sou Não. eu. Mas pronto, É só perfeição. exatamente. Então, ia para os Alpes Suíços com o Virgílio para pentear o cabelo dele, que é um fetiche que eu tenho. Depois ia ao Carnaval de Veneza fazer o pedicure à Maria João Abreu. Compreendo Porque e aceito. Tu falaste que sim, estamos sempre, se vamos estar mascarados, a Maria João Abreu é a minha eterna mãe em ficção, porque ela já Exatamente. fez 2 projetos de minha mãe. Portanto, acho que nos íamos divertir bastante no Carnaval, mascarados. Concordo. E depois, no Guatemala, ia ver o nascer do sol com o Edmundo e o Cifrão. Até porque, com o nascer do sol, imagino que o Cifrão faria ali uma coreografia interessante. O Edmundo ia fazer os ad-libs, as harmonias, portanto, e o Edmundo canta muito bem, portanto ia ficar o... Portanto, Tu eras aquela. Cifrão a dançar Anel de Rubi em pleno Anel nascer de do sol. Que eu mais queria. Eu adorava. Para me dar. Ia ser fantástico. Ia ser incrível. Estou a adorar. Olha, e assim, de repente, agora que já decidiste para onde é que vais e com quem é que vais, nós chegamos à parte final do Ouviste o que eu disse, e se calhar também ao momento mais difícil, Ângelo. Ok? Porque nós percebemos que tu não és uma pessoa que vai muitas vezes às redes sociais, pelo menos não és muito assíduo no Instagram, e também percebemos que tu tens uma pequena tentação para deixar perguntas por responder nas tuas descrições. E nós não queremos fazer isso às perguntinhas, pois não. E por isso nós precisamos que tu respondas às tuas próprias perguntas. Estás preparado? Não sei. Então vamos Mas, tentar. mas tens noção que deixas estas perguntas sempre por responder. Tenho. É de propósito, não é? necessariamente tenham que ser respondidas. Exatamente, Às vezes exatamente. São mesmo só reflexões para Exatamente. que nos acompanhem ao Mas longo da olha, vida. até te Sim. digo que são reflexões muito interessantes porque a mim pôs-me a pensar. É verdade. E eu queria saber só, que nós queríamos saber só quais é que são as tuas respostas rápidas, não precisas de
enfim, mergulhar nestes, Sim, nestes com assuntos. certeza, com certeza. Portanto, tu há 23 Fique à semanas puseste uma fotografia no Instagram e a tua descrição acabava: se soubéssemos a idade em que todos vamos morrer, o que é que mudaria nas nossas vidas? Ângelo. É verdade. O que é que mudaria nas nossas vidas? Primeiro, o conceito, o significado que damos ao Carpe Diem mudaria. Certo. Este conceito foi bastante alterado e pelo menos nas últimas gerações, por uma coisa de emergência no viver, emergência em fazer tudo o que houver para fazer como se não houvesse amanhã. E, na verdade, o verdadeiro sentido e o significado do Carpe Diem vem do estoicismo e vem muito de trás, e que fala do memento mori, portanto, a lembrança. A expressão latina que quer dizer lembra-te que és mortal. Portanto, nós se soubermos que somos mortais, eu acho que a nossa experiência de vida muda. E começamos a aproveitar melhor a vida. E como eu estive bem perto de saber o que isso era, não é? de estar do outro lado, eu comecei a colocar a validade em tudo. Eu vou dar-vos um exemplo muito simples para responder essa pergunta. A esperança média de vida em Portugal é de 81 anos. Eu tenho 33. Portanto, se eu subtrair a esperança média de vida à minha idade, 81 menos 33 dá 48 anos. Portanto, eu tenho 48 anos de vida. Nós passamos um terço da nossa vida a dormir. Portanto, passamos um terço das nossas vidas a dormir. Se eu subtrair um terço desses 48 anos, dá 16. Portanto, 48 menos 16 dá 32. Eu tenho 32 anos de olhos abertos. Não tenho tempo a perder. Isso, para mim, é o Carpe Diem. Ângelo, pá, muito bem respondido. Eu também acho, E olha, contas incríveis, parabéns pela tua matemática. Não estava à espera. Já tinha pensado nisso. Há 25 semanas tu perguntaste. Se o futuro da humanidade estivesse dependente da tua decisão irreversível, escolherias viver no passado, presente ou no futuro? Esta é difícil. Mas foste tu que a criaste. Mas é super interessante, porque ao viver no passado, sabendo o que eu sei agora, talvez já tivesse as respostas para tudo. No entanto, enquanto apaixonado por antropologia e história, gostaria muito de voltar a algumas épocas da história da humanidade. Presente é o que nós conhecemos, não é? Presente é o que nós conhecemos e já nos está a deixar bastante ansiosos. Não há nenhuma novidade, não é? No presente. Não há quer dizer, há a novidade de saber o que é o futuro, não é? E no futuro, eu tenho receio de não conseguir entender as flutuações do mundo nessa altura. Que é isso que marca a velhice, não é? É a incompreensão das mudanças que vão acontecendo no mundo. Portanto, se eu fosse largado no futuro subitamente, provavelmente também ia ser muito frustrado e infeliz por não conseguir perceber precisamente as flutuações do mundo. Olha, eu nunca quereria ir para o futuro. Bem respondido, bem respondido. Gosto de viver no presente, mas adorava poder fazer assim, fim de semana sim, fim de semana não ao passado. Também não me importava, também era pessoa para alinhar nisso. E a que zona é aqui? Olha, imagina, essa pergunta para mim hoje não é nada difícil, aliás, porque eu estive a ver Bridgerton. E obviamente fiquei viciada na série. Portanto, eu agora ia para o século XIX, ia para 1813 e provavelmente. Tu ias mesmo longe. Não. E obviamente que eu ia para uma família de alta sociedade, não é? Porque se me calhasse de repente a parte do povo, aí era muito desagradável, não é? Porque as pessoas viviam muito mal nessa altura. Certo. Portanto, teria que ir para a alta sociedade e tinha de ser só durante o fim de semana, porque depois. A proibição, portanto, da existência feminina. Padece. O que é o quê? Vai, dá, continua. Não, eu estou a dizer que também só aguentariam um fim de semana porque a pouca liberdade que existia para as mulheres nessa altura, eu acho que, sendo eu uma mulher do presente, não iria aguentar nem um segundo. Aliás, querias logo bazar. Eu acho que imagina, ias passar o fim de semana e ias estar louca já a pensar, tipo, pá, levem-me outra vez. Eu faço o que eu quero. Levem-me outra vez, estou a chover. Exato. E olha, última pergunta. Qual seria a tua profissão, Catarina? Desculpa interromper. Em 1800, sim? A minha profissão seria, eu acho que seria existir. No fundo é isso. No fundo ias lá passear, não é? Sim, não, podia ser, como turista. já sei, eu podia ser
podia ser. Com a minha profissão. Ângela, agora puseste-me cheio de dúvidas. Mas eu acho que iria ser. Não, como estás a ver uma série. Uma como estás a ver duquesa. uma série, se calhar passavas depressa. Exato. Seria Era uma aí que eu duquesa. queria chegar só. É que eu não queria ser a Portanto, rainha. tu padeces, claro, tu padeces do síndrome também das pessoas que, quando se fala de vidas passadas, Sim. nunca querem voltar a ser uma camponesa. alguém da plebe, uma camponesa, não. exato. É sempre realeza. É sempre Sim. realeza. Não, é realeza. sempre Obviamente, duquesas, nessa altura não realezas, tinha graça não é? ser do povo. Olha, enfim. Terceira e última Sim, pergunta, vamos Ângelo. lá. Preparado? Atenção que estas perguntas são tuas, portanto estás a responder às Estás a tuas responder próprias às tuas perguntas, próprias ok? perguntas, Fizeste uma exatamente. entrevista a ti mesmo. Ângelo, há 26 semanas no Instagram tu escreveste: preferias ser medíocre em várias coisas ou rei numa só? Essa é uma ótima reflexão. Tu lembravas destas Bate-me com perguntas? isso Só uma pergunta. Todos os dias. Diz. Tu O quê? lembravas Se me destas dessas perguntas? Sim. Lembravas completamente. que tinhas feito, ok. Isso são dúvidas. Sim, isso são dúvidas que me continuam a assaltar o resto dos dias. Todos os dias eu penso na minha validade, não só enquanto artista, que é só uma ínfima percentagem do que eu represento enquanto pessoa, mas também, enfim, de perceber a minha irredutibilidade enquanto ser humano. Mas, portanto, a questão era... Se preferias ser medíocre em várias coisas ou se preferias ser um rei numa só? Certo. Eu penso que nós estamos cada vez mais virados para a formação especializada em qualquer área. Achas? Portanto, com o advento... Sim. Espera. Não, estou a dizer agora está a mudar. Agora começou a mudar. Ok. Portanto, ia só contextualizar. Com o advento das faculdades, o ensino passou a ser muito mais democratizado, por um lado, mas por outro lado, mais especializado. Portanto, nós desde os 6 anos que estamos a instruir pessoas para se especializarem em apenas numa só coisa, depois com o curso na faculdade, para só exercerem esse estímulo durante 40 anos da sua vida profissional. Ora, isto é altamente redutor. E o que é que isso faz? Faz com que as pessoas vivam infelizes, como os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós viviam. Concordo totalmente. Por só terem uma realidade. Não é? Claro. Portanto, e nós, historicamente, nós somos caçadores-recoletores. Portanto, nós só há 10 mil anos é que deixámos de ser nómadas para nos fixarmos num lugar. Mas a nossa gênese, o nosso ADN é precisamente de ir em busca, procurar, fazer outras coisas, enfim, não estar no mesmo lugar. Infelizmente ou felizmente, a sociedade organizou-se, a humanidade foi-se organizando em tribos, mas nos mesmos lugares. Ora, isso fez com que nós nos tornássemos especialistas em fazer os nossos pequenos trabalhos. E enfim, eu acho que isso está a gerar toda a frustração e a infelicidade de que nós todos padecemos e ansiedade também. E se nós procurarmos fazermos outras coisas, que é isso que agora, com as redes sociais e com a globalização do mundo, isso está a acontecer aos poucos, nós podemos, permitem-nos, sem nos olharem de lado, fazermos outras coisas e nos consigamos cumprir de outra forma, tentando outras especialidades. E, portanto, respondendo então finalmente à pergunta, eu acho que prefiro ser medíocre a fazer várias coisas do que rei numa só coisa. Eu também. Se até me fizesse um preferias, por exemplo, se tu dissesses preferias ser o Robert De Niro ou o Al Pacino, ou preferias andar a viajar pelo mundo todo e a conhecer as pessoas todas e a poder fazer 5 ou 6 ou 7 trabalhos, claramente eu ia escolher essa segunda opção. Claro. E talvez seja esse caminho que eu estou a trilhar neste momento. Olha, fico muito contente, Certo. porque às vezes Boa resposta. é muito difícil ter a coragem para tomar essa decisão, não é? Porque cá se calhar estás confortável e tu estás a tomar essa decisão que é, ok, eu já fiz isto e gosto disto e sou bom nisto. Agora vou experimentar outras coisas. E é mesmo muito fixe tu estás a fazer isso. Portanto, parabéns, Ângelo, por isso. Obrigado. É assustador, mas libertador ao mesmo tempo. Sem Exatamente. dúvida. E olha, Ângelo, muito obrigado por ter sido o primeiro convidado do nosso podcast. Ouviste o que eu disse? Boa, obrigado eu. Muito obrigado, gostámos muito. Não há espelhos na Amazónia, o documentário sobre a viagem Exatamente. do Ângelo à E Amazónia. está não, na opta. Opto e é gratuito ainda por cima, Está não na é, Opto. Ângelo?
A Opto? É gratuito, sim. Só tem que. Sim. Tens A mensalidade, Opto é gratuita, mas... só há uma mensalidade premium, Ok. mas o meu documentário está na parte gratuita. Portanto, é só Yay! inscrever-se no site e podem ver o documentário. Sim. Ok, muito obrigada, Ângelo. Muito obrigado, Ângelo. Mais Obrigado. uma vez. Até à próxima. Espero que vos corra bem. Obrigado. O podcast. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Até à próxima. Beijinhos. Ouviste o que eu disse?